No início, a relação entre mãe e filha parecia promissora, mas havia sinais de fragilidade que, com o tempo, começaram a se tornar mais evidentes. A mãe, uma mulher dedicada e trabalhadora, sempre se esforçou para criar sua filha com amor e proteção. Ela fazia sacrifícios diários, muitas vezes abrindo mão de seus próprios sonhos para garantir que a filha tivesse tudo o que precisava, mesmo que isso significasse trabalhar em 2 empregos ou deixar de lado seus próprios desejos. Para ela, sua filha era o centro de sua vida, a razão pela qual ela enfrentava os desafios diários com coragem. Por outro lado, a filha, ainda jovem, nem sempre compreendia os sacrifícios que a mãe fazia por ela. Enquanto crescia, ela começou a sentir que sua mãe estava constantemente tentando controlá-la, impondo limites e regras que pareciam sufocantes. Para a filha, a vida parecia cheia de oportunidades e liberdades que sua mãe não entendia. Isso criou uma divisão invisível entre as duas. A filha se distanciava emocionalmente, alimentando o desejo de se afastar das restrições que sentia serem injustas, enquanto a mãe, em sua intenção de proteger, não percebia que suas ações estavam criando uma barreira entre elas. Com o passar do tempo, a comunicação entre mãe e filha se tornava cada vez mais tensa. Pequenas discussões sobre os amigos da filha, suas escolhas de vida e seus sonhos começavam a se transformar em grandes conflitos. A mãe, preocupada com o futuro da filha, tentava guiar suas decisões, mas sua abordagem muitas vezes parecia rígida e autoritária. Ela acreditava que estava fazendo o melhor, oferecendo conselhos e limites que ajudariam a filha a evitar erros, mas para a jovem, isso soava mais como uma tentativa de controlar suas escolhas e sua vida. Enquanto a filha buscava aceitação e liberdade, ela também começava a se envolver com amigos que reforçavam suas inseguranças e dúvidas em relação à mãe. Eles a faziam questionar o amor e o cuidado que recebia, levando-a a acreditar que a mãe não entendia seu mundo, seus sonhos e, principalmente, quem ela realmente era. Esse distanciamento emocional só crescia, deixando a filha cada vez mais frustrada e a mãe mais confusa sobre como consertar a relação. No fundo, ambas se amavam profundamente, mas a desconexão parecia intransponível. A filha ansiava por liberdade e independência, enquanto a mãe temia que, ao soltar as rédeas, ela perderia a oportunidade de guiar sua filha por um caminho seguro. O amor que uma sentia pela outra estava lá, mas perdido em meio ao orgulho, à falta de comunicação e ao medo. Um relacionamento que começou com promessas de cuidado e carinho foi, aos poucos, se tornando uma luta silenciosa, onde o entendimento parecia cada vez mais distante. A tensão entre mãe e filha, que havia se acumulado ao longo dos anos, finalmente chegou ao ponto de ebulição. A filha, agora uma jovem adulta cheia de frustrações e mágoas acumuladas, se via cada vez mais distante da mãe, a quem culpava por todas as limitações e dificuldades de sua vida. E foi nesse momento de vulnerabilidade que ela tomou a decisão que mudaria o destino de ambas para sempre. Influenciada por amigos que a levavam a acreditar que sua mãe era a raiz de todos os seus problemas, a filha se deixou levar pela ideia de que sua liberdade só viria se ela rompesse de vez com aquele controle. Esses amigos a faziam sentir que sua mãe a impedia de viver plenamente, que as regras impostas por ela eram um tipo de prisão invisível. Aos poucos, a filha começou a nutrir um ressentimento cada vez maior, que a levou a um caminho perigoso. Foi durante uma investigação policial, onde as autoridades buscavam culpados por uma fraude na empresa onde a mãe trabalhava, que tudo mudou. A filha, em um impulso impensado, com raiva acumulada e desejando desesperadamente se livrar da presença controladora da mãe, fez algo que ela jamais imaginou ser capaz: acusou sua própria mãe de estar envolvida no crime. Naquele momento, diante dos policiais, a filha sentiu uma mistura de poder e vingança. Ela relatou, com frieza, que a mãe tinha acesso a documentos importantes, que parecia estar sempre envolvida em conversas suspeitas e que, de alguma forma, poderia estar escondendo algo. Cada palavra dita era uma facada no coração da própria mãe, mas a filha, cega pelo ressentimento, não percebia as consequências devastadoras de suas acusações. A mãe, ao ser confrontada pelas autoridades, ficou em estado de choque. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sua própria filha, a quem ela havia dedicado toda a vida, estava agora apontando o dedo para ela, a tratando como uma criminosa.
A dor no rosto da mãe era visível. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de incredulidade. Ela tentou se defender, implorar para que sua filha falasse a verdade, mas as palavras da jovem pareciam ser definitivas. A traição foi um golpe insuportável. A filha, que a mãe sempre protegeu, estava agora jogando-a na frente de uma acusação que poderia destruí-la. A mãe foi levada pela polícia, e cada passo em direção ao carro parecia pesar uma tonelada. Ela olhou para trás, esperando que a filha mostrasse algum sinal de arrependimento, de dúvida, mas não havia nada além de frieza no rosto da jovem. A filha, por sua vez, sentiu uma onda de satisfação ao ver a mãe sendo levada. Ela acreditava, naquele momento, que finalmente estava se libertando da figura que a controlava e manipulava. No entanto, o que ela não sabia era que aquela decisão, aquela acusação impulsiva, seria o início de uma jornada de arrependimento que ela carregaria para o resto da vida. A mãe, agora encarcerada, não apenas enfrentava a acusação injusta, mas também o peso da traição. Ela se perguntava repetidamente onde havia falhado, o que poderia ter feito para evitar aquela situação. Mas, mais do que isso, ela ainda carregava no coração o amor incondicional que tinha por sua filha, mesmo depois de tudo. Esse amor a manteria firme, mesmo diante da maior dor que já havia enfrentado. O encarceramento da mãe foi um golpe devastador, um momento que mudou completamente o curso da sua vida. Ao ser levada pelas autoridades, ela sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. As algemas frias em seus pulsos eram um lembrete cruel de uma realidade que parecia impossível. Ela, uma mulher honesta que sempre lutou com dignidade, estava sendo tratada como uma criminosa. E o que doía mais do que o julgamento injusto, era saber que sua própria filha havia causado aquilo. Na prisão, os dias começaram a se arrastar. As noites eram longas e silenciosas, repletas de pensamentos torturantes. Ela revisava mentalmente todos os momentos de sua vida com a filha, tentando entender onde tudo desmoronou. A dor de ser traída por alguém que ela amava incondicionalmente era uma ferida profunda, que parecia não ter cura. Cada manhã, ao acordar, sentia o peso da cela e a solidão que vinha com a distância de tudo o que ela conhecia. O ambiente da prisão não era fácil. Havia olhares desconfiados, palavras duras e, às vezes, o medo do que poderia acontecer entre aquelas paredes. Mas, mesmo ali, no meio do caos e do sofrimento, a mãe se manteve firme. Ela sabia que, se desistisse agora, a verdade nunca viria à tona. Havia algo mais forte que o medo, algo que a mantinha de pé, o amor por sua filha, apesar de tudo. Esse amor, inquebrável, dava-lhe uma força invisível, mesmo nos momentos em que ela se sentia mais frágil. Ela suportava a dor física e emocional com uma determinação que surpreendia até a si mesma. Aos poucos, começou a encontrar pequenas maneiras de resistir àquela situação. Na prisão, fez amizades com outras mulheres, ouviu suas histórias e, de alguma forma, encontrou consolo nelas. Cada uma carregava sua própria cruz, suas próprias injustiças, e ali, entre aquelas paredes, elas se apoiavam mutuamente. Apesar da dor, a mãe não se permitiu sucumbir ao desespero. Havia uma chama dentro dela, uma vontade de lutar pela verdade e pela sua própria dignidade. Ela começou a escrever cartas, cada uma cheia de palavras de esperança, enviando-as para advogados, amigos e qualquer um que pudesse ajudá-la a provar sua inocência. Seu corpo estava preso, mas sua mente continuava livre, e ela não perderia a batalha para o ressentimento ou o ódio. Mesmo com o coração partido, ela recusava-se a deixar que o rancor tomasse conta de sua alma. Ao invés disso, alimentava a esperança de que um dia sua filha compreenderia o erro que havia cometido. Talvez não naquele momento, talvez não tão cedo, mas ela acreditava que, em algum ponto no futuro, a verdade prevaleceria e a filha perceberia o que realmente aconteceu. A resistência da mãe não era feita de gestos grandiosos, mas de pequenos atos diários. Era uma batalha interna constante, entre o desejo de sucumbir à dor e a decisão de continuar lutando, não só por si, mas pela chance de redenção de sua filha. Cada dia na prisão era uma prova de sua resiliência, uma reafirmação de que, mesmo em meio à maior injustiça, ela ainda tinha o poder de escolher como enfrentaria o que estava por vir.
A mãe não sabia quando ou como sairia daquela situação, mas sabia que, enquanto houvesse um fio de esperança, ela o seguraria com todas as suas forças. Porque, para ela, o sofrimento era temporário. Mas o amor, o verdadeiro amor que sentia por sua filha, era eterno. O despertar da filha foi um processo lento, doloroso e carregado de culpa. No início, ela não queria admitir o peso da decisão que havia tomado. Ela havia passado tanto tempo convencida de que estava certa, de que suas ações foram justificadas, que ignorou os sinais de sua própria consciência. Mas, com o passar do tempo, pequenos momentos começaram a revirar sua mente. As lembranças da mãe voltaram a ela de forma insistente, nos momentos mais improváveis. Lembrava-se da voz carinhosa que sempre a apoiava nas dificuldades, do sorriso caloroso que a recebia depois de um dia longo. E foi nesse contraste, entre a mãe amorosa que sempre esteve ao seu lado e a realidade da prisão, que o arrependimento começou a germinar. Uma noite, enquanto estava sozinha em casa, cercada pelo silêncio, o peso do que tinha feito finalmente a atingiu. As palavras ditas no calor do momento ecoaram em sua mente. A acusação, a decisão, a consequência. Ela sabia que não havia sido justa. Ela sabia que, no fundo, estava transferindo suas próprias frustrações e inseguranças para a mãe, em vez de lidar com elas de outra forma. A filha começou a lembrar dos dias que antecederam o terrível momento da acusação. Como havia sido tola, deixando que mais influências e o ressentimento guiassem suas ações. Ela percebeu que tinha sido manipulada por pessoas ao seu redor que nunca se importaram realmente com ela ou com a verdade. E, na sua pressa para se livrar de um problema que ela nem entendia completamente, sacrificou a pessoa que mais a amava. O arrependimento tomou conta de seu coração. Ela sentia que havia jogado fora uma parte de si mesma ao incriminar a própria mãe. As noites eram longas, repletas de insônia e lágrimas silenciosas. A culpa era um peso que crescia cada dia, até se tornar insuportável. Ela sabia que precisava agir. Não poderia continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Foi então que decidiu fazer algo que deveria ter feito há muito tempo: buscar a verdade. Pela primeira vez desde a acusação, a filha tomou coragem para olhar nos detalhes do caso, para investigar o que realmente havia acontecido. Ela revisitou tudo, com uma nova perspectiva, os documentos, as evidências e os depoimentos, e o que encontrou foi um choque profundo. A verdade era clara. A mãe era inocente. Tudo havia sido construído com base em uma mentira, uma falsa acusação sustentada pelo orgulho e pelo ego da filha. Esse momento de descoberta foi como um soco no estômago. A filha caiu de joelhos, sentindo que sua alma se quebrava. As lágrimas que vieram não eram apenas de arrependimento, mas de uma dor quase insuportável ao perceber o quanto havia errado. Agora, ela precisava fazer mais do que apenas lamentar. Ela precisava de redenção, e sabia que isso não seria fácil. Restituir a dignidade da mãe seria uma jornada longa e cheia de desafios, mas a filha estava disposta a tudo para corrigir o erro. Ela começou a procurar advogados, pessoas que pudessem ajudá-la a reabrir o caso. Foi uma luta constante contra a burocracia e a incredulidade dos outros, mas a filha não recuou. Ela se recusava a desistir, determinada a libertar a mãe e restaurar o que havia sido destruído. Cada passo dado em direção à verdade era também uma jornada interna de cura para a filha. Ela não apenas queria provar a inocência da mãe, mas também buscar o perdão que tanto precisava. Sabia que reconquistar a confiança e o amor da mãe seria a parte mais difícil, mas estava disposta a se sacrificar para isso. Ao longo dessa jornada, a filha redescobriu o que era realmente importante na vida. Não era o orgulho, nem a opinião dos outros, mas o amor e o respeito que sua mãe sempre havia lhe oferecido. Ela entendeu, finalmente, que o verdadeiro tesouro estava nas relações construídas com sinceridade, e que nunca deveria ter permitido que a dúvida e a insegurança destruíssem algo tão puro. Com o coração cheio de arrependimento, mas também com uma nova força, a filha seguiu em frente. Agora, a busca pela verdade não era apenas para libertar sua mãe, mas também para libertar a si mesma do peso da culpa que a consumia. O reencontro emocionante aconteceu em um dia que parecia comum. A filha, após meses de luta,
finalmente conseguiu que as autoridades reabrissem o caso da mãe. Depois de uma longa e exaustiva batalha legal, a inocência da mãe foi provada. E naquele momento, em que ela foi liberada da prisão, a filha sabia que nada seria mais como antes. Ela aguardava ansiosa do lado de fora do portão do presídio, o coração acelerado, os pensamentos rodopiando entre o alívio e o medo. Será que a mãe a perdoaria? Como poderia pedir desculpas por algo tão grave? Como encontrar as palavras para consertar uma ferida tão profunda? O portão começou a se abrir lentamente e a filha sentiu o tempo parar. Lá estava sua mãe, do outro lado, caminhando lentamente, o rosto marcado pelos anos de sofrimento, mas ainda com a dignidade intacta. A filha prendeu a respiração ao ver aquele olhar. Não era um olhar de raiva, como temia, mas também não era de alívio. Era um olhar cheio de história, de dor, mas também de algo que a filha não conseguia identificar de imediato. Quando a mãe finalmente atravessou o portão, houve um momento de silêncio profundo. Mãe e filha se encararam, como se o tempo e o espaço ao redor não existissem. A filha, com lágrimas já escorrendo pelo rosto, deu um passo à frente, mas hesitou. Ela queria abraçar sua mãe, pedir perdão, mas tinha medo de ser rejeitada. Mas então, algo inesperado aconteceu. A mãe, com um suspiro profundo, estendeu a mão e tocou o rosto da filha. Aquele toque, tão suave e ao mesmo tempo tão cheio de significado, desfez o nó de anos de ressentimento. Foi como se, naquele simples gesto, tudo que estava entre elas começasse a se dissolver. Filha. A mãe murmurou, sua voz um pouco rouca pelo tempo de silêncio que a prisão impôs. Eu sei que você se arrepende. Essas palavras quebraram qualquer barreira que ainda pudesse existir. A filha caiu em prantos, abraçando a mãe com toda a força, como se quisesse se agarrar ao passado e ao futuro ao mesmo tempo. As duas ficaram ali, abraçadas, como se estivessem compensando os anos de distância e dor em um único instante. O inesperado naquele momento não foi o reencontro em si, mas o perdão que a mãe ofereceu sem precisar de palavras elaboradas. Foi o entendimento silencioso de que, apesar de todo o sofrimento, o amor que as unia era mais forte do que qualquer mágoa. A mãe sabia que o arrependimento da filha era genuíno e, acima de tudo, compreendia que ambas eram vítimas de circunstâncias maiores do que elas. O inesperado também foi a transformação interna que aconteceu em ambas. A mãe, que havia passado anos encarcerada, resistindo à dor e à solidão, agora se permitia sentir o alívio de estar livre, mais importante, de ver sua filha, mesmo depois de tudo, buscando redenção. A filha, por outro lado, que havia carregado a culpa como um fardo insuportável, encontrou um caminho de cura através do perdão que a mãe oferecia. Enquanto elas caminhavam juntas para fora daquele lugar de sofrimento, de mãos dadas, algo mais profundo mudou. Não era apenas o reencontro de uma mãe e sua filha, mas o início de uma nova fase, construída sobre a verdade e o amor, e não mais sobre a dor e o arrependimento. O que ninguém esperava era a força renovada que ambas sentiram. A mãe, mesmo depois de tanto sofrimento, não queria viver no passado. Ela olhava para frente, determinada a reconstruir sua vida e seu relacionamento com a filha. E a filha, agora com uma segunda chance, prometeu a si mesma que faria de tudo para honrar a confiança e o perdão que a mãe lhe deu. O reencontro foi apenas o começo de algo muito maior, a redescoberta do amor incondicional que sempre esteve ali, mesmo nos momentos mais sombrios. E, naquele abraço, elas sabiam que, juntas, poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.